Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre cadeias e teias alimentares e a matéria e energia nos ecossistemas. Cadeia alimentar é a relação de alimentação entre os organismos de uma comunidade, mantendo o equilíbrio entre eles. Níveis tróficos é a posição que o organismo, cada um dos organismos apresentam dentro da cadeia. Quando se constrói uma cadeia, as setas indicam sempre o trajeto do alimento. Então, assim, esse alimento, né, a planta aqui no caso, serve de alimento para o grilo, que serve de alimento para o rato. Então, as setas vão indicando sempre que o componente que está servindo de alimento para o outro. E aí, no caso aqui dos decompositores, eles entram em qualquer parte da cadeia, porque a partir do momento que algum dos componentes aqui morrem, entra os decompositores, né? No caso do nível trófico, então você está contando, por exemplo, a planta, que é um produtor, ela é o primeiro nível trófico dessa cadeia. Então, começa a contar a partir do início. Consumidor primário, então, ele é aqui um herbívoro, ele faz parte do segundo nível trófico. Então, o carnívoro, que é um consumidor secundário, é o terceiro nível trófico. Consumidor terciário, quarto nível. Consumidor quaternário, quinto nível trófico. Então, sempre vai contar a partir do primeiro componente da cadeia ou teia, né? Então, aqui, mesma coisa. Tem lá fungos e bactérias mostrando que eles entram em qualquer parte aqui da cadeia. Aí tem lá o produtor, que é o primeiro nível trófico, o herbívoro, que é o segundo nível trófico, e aí os carnívoros do secundário para frente, aí vem terceiro, quarto, quinto nível trófico, certo? Produtores. Eles são capazes de fixar energia luminosa sob a forma de energia química que vai ficar acumulada na glicose, né? São os autótrofos. Eles podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes são organismos que produzem o seu próprio alimento, são as plantas, algumas bactérias que são fotossintéticas, não são todas. Eles vão sintetizar a glicose, né, que é o componente orgânico, através da energia solar. Então, tem lá absorção de água e gás carbônico, né, através da energia solar, e a liberação de gás oxigênio e a formação da glicose, que é o alimento da planta. Então, na equação da fotossíntese, que aí tem lá 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, na presença da luz solar, aí ocorre a produção da glicose, a liberação de 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio. Essa água, ela é formada a partir do gás carbônico, tanto a água quanto a glicose, né? O carbono aqui é do gás carbônico. E essa água que foi absorvida é que vai originar o gás oxigênio que vai ser liberado aqui, né? Que antigamente se pensava que o gás carbônico que originava o oxigênio, né? E se sabe que não é isso. É a água que origina o oxigênio e é o gás carbônico que vai originar a glicose e água, certo? Quimiosintetizantes são bactérias que produzem a matéria orgânica, que é a glicose, só que através da oxidação de substâncias minerais. Então, aqui não existe a presença da luz solar. Essa é a diferença. Então, são algumas bactérias
né? Principalmente as arqueobactérias, que são bactérias extremas, que realizam a quimiossíntese. Então, aqui, por exemplo, ocorre a oxidação aqui do ácido sulfídrico, aí com a junção do gás oxigênio, então liberação de água, de enxofre, que aí seria a substância oxidada, e aí ocorre a produção de energia. Então, aí essa energia que vai ser utilizada para a produção da glicose através do gás carbônico e da água e a liberação do oxigênio. Então, essa energia não é a energia solar, ela foi produzida através dessa oxidação. Então, essa é a diferença da quimiossíntese com a fotossíntese, tá? Consumidores são organismos que não produzem o seu próprio alimento, então são os heterótrofos, né? E eles vão se nutrir dos produtores direta ou indiretamente. Então, o consumidor primário é o herbívoro, né? E alguns parasitas de plantas. Então, ele está se alimentando diretamente do produtor, que são as plantas. O consumidor secundário, que é um carnívoro, ele vai se alimentar do herbívoro. O terciário é um carnívoro se alimentando do consumidor secundário. O quaternário, um carnívoro se alimentando do consumidor terciário, tá? Os decompositores são os que transformam a matéria orgânica morta em inorgânica e promove a reciclagem dessa matéria naturalmente. Então, aqui tem um exemplo de uma cadeia que é sempre uma linha reta, né? Que é isso que nós vamos ver agora a diferença em relação à teia. Então, sempre tem um produtor para um determinado consumidor primário, secundário, terciário. Então, sempre um se alimentando do outro, né? Uma linha reta. Então, isso é a definição de cadeia alimentar. Na teia alimentar, já é um conjunto de cadeias alimentares, né? E representado aqui num diagrama mostrando as relações entre os organismos que fazem parte dessa teia. Aqui aparecem os organismos onívoros, tá? Porque essa é a diferença, né? Na teia pode aparecer mais de um componente, componentes diferentes se alimentando do mesmo indivíduo ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem 2 produtores diferentes, mas que servem de alimento para o mesmo consumidor primário. Então, nesse sentido, ou você tem diferentes níveis tróficos para o mesmo componente. Então, aqui eu falei de 2 produtores, 2 componentes diferentes para o mesmo consumidor primário. Aqui, por exemplo, esse pássaro, ele é tanto um consumidor primário porque ele está se alimentando da planta, mas ele também é um consumidor secundário porque ele está se alimentando do primário. Então, você observa numa teia diferentes níveis tróficos para o mesmo componente da teia, né? Então, por exemplo, aqui, se você for contar a partir dessa cadeia, então, ó, consumidor primário, então aqui ele seria secundário, né? Se você for contar a partir daqui, ó, primário, secundário, então ele é terciário, tá? Então ele é consumidor secundário e consumidor terciário. Se você contar que ele está se alimentando aqui da águia, então, ó, primário, secundário, terciário, quaternário. Então, quer dizer, ele está ocupando vários níveis tróficos dentro dessa teia. Ele pode ser consumidor secundário, terciário, quaternário, tá? Então, esse componente, por exemplo, apresenta diferentes níveis tróficos. Isso que caracteriza uma teia, certo? Fluxo de energia
nas cadeias e nas teias alimentares. Então, esse fluxo ele é sempre cíclico. Ele vai começar lá no produtor, vai terminar nos decompositores e esses decompositores vão fazer com que essa energia volte a ser reaproveitada pelos produtores. Lógico que essa energia foi diminuindo, tá? Mas dependendo de quanto mais avançar numa cadeia, numa teia, vai diminuindo cada vez mais. Mas de qualquer forma, ela existe e ela vai ser reaproveitada pelo produtor novamente através dos decompositores. Então, por exemplo, ó, aqui você tem o produtor, né? Então, toda a energia aqui que ele produziu através da luz solar. Então, aqui, essa energia que ficou acumulada no produtor é essa quantidade, porque esta aqui, aqui num tom mais claro, foi liberada pelo próprio metabolismo do produtor. Então, o consumidor primário, ele tem só essa quantia de energia comparado com o produtor, tá? Na hora que ele vai se alimentar, sobrou essa quantidade para ele. Aí ele vai metabolizar também. Então, o consumidor secundário vai conseguir uma parte menor, que também vai fazer o metabolismo. Aí vem o consumidor terciário, que tem uma menor quantidade de energia disponível para ele. Então, quanto mais for seguindo, menos energia vai tendo, tá? Por isso que normalmente é consumidor terciário, quaternário no máximo, tá? Então, isso é o diagrama aqui que mostra esse fluxo de energia que vai sempre diminuindo, por isso que ele é unidirecional, certo? Desequilíbrio nas cadeias e nas teias. Esse desequilíbrio ele é provocado por uma alteração de uma das populações, que pode ser por algum agente externo, como um produto tóxico, um excesso de pesca, caça, ou uma doença ou praga que atingiu aquele componente, né, aquela população, alteração do meio ambiente, enfim, tudo isso pode provocar o desequilíbrio. Então, aqui um exemplo de cadeia simples, tá? Vamos dizer que alguma doença tenha atingido esse consumidor terciário, tá? Então, diminuiu a quantidade desse consumidor terciário, naturalmente o consumidor secundário vai aumentar e o consumidor, aqui no caso quaternário, né, que é o consumidor final aqui dessa cadeia, que seria o quaternário, vai diminuir por falta de alimento aqui do terciário. Aí, se o consumidor secundário aumentou, o consumidor primário vai diminuir e o produtor vai aumentar. Então, quer dizer, nós falamos de um componente aqui, lógico, da população das cobras nesse exemplo, só que falando de um só, alterou toda a cadeia alimentar, certo? Então, isso que é o desequilíbrio, vindo, no caso, externamente, mas atingindo um dos componentes e aí desequilibrando toda a cadeia ou teia, no caso, tá? Pirâmides alimentares são representações gráficas de um ecossistema. Na base, sempre tem o produtor e vai seguindo os consumidores. Então, elas podem ser de 3 tipos: pirâmide de biomassa, pirâmide de número e pirâmide de energia. Então, a pirâmide de biomassa, ela vai medir o peso dos indivíduos num determinado instante, né? O instante que está sendo analisado graficamente esses indivíduos. Pode ser direta ou invertida. Então, por exemplo, foi analisado num determinado instante, né,
a quantidade de produtores, a quantidade de consumidores primário e a quantidade de consumidor secundário analisada nesse instante dentro dessa pirâmide, certo? Então, aqui, por exemplo, alfafa, 8 toneladas, boi, 1 tonelada para um homem de 70 quilogramas, certo? Então, a quantidade de peso, a relação do peso entre eles. No caso de uma pirâmide de biomassa aquática, então, normalmente se observa invertido. Então, o peso do fitoplâncton é menor do que o peso do zooplâncton, certo? Então, aqui você percebe essa inversão. Isso pode acontecer, como pode ser medido em um outro instante, e isso aqui está ao contrário, tá? Se teve muita reprodução do fitoplâncton, aí essa base vai ser maior. Então, normalmente se observa assim, na pirâmide de biomassa aquática. Normalmente aparece invertida, mas ela pode aparecer direta como essa, tá? Porque é um instante que você está medindo a biomassa de cada componente da pirâmide. A pirâmide de números vai medir a quantidade de indivíduos. Ela também pode ser direta ou invertida. Então, olha, de 1000 plantas, aí se observa 100 gafanhotos, 20 sapos, 10 cobras, 5 gaviões, certo? Uma pirâmide normal aqui de números. Numa pirâmide invertida, você observa isso quando tem parasita envolvido. Então, em uma planta tem 200 pulgões, que tem 100.000 protozoários, 200.000 bactérias. Então, aqui você observa invertido porque você está falando de parasitas, certo? Na pirâmide de energia, ela vai ser sempre unidirecional, que vai perdendo a energia através dos componentes, e ela é direta, então ela nunca vai ser invertida. A energia vai sempre diminuir, ela não vai aumentar. Então, aqui, por exemplo, houve a fotossíntese, né? Então, através da energia do sol, tem essa quantidade de energia nos produtores, né? 10.000 quilocalorias, por exemplo. Aí vai ocorrer a perda de energia por conta do metabolismo. Aí o consumidor primário, ele já vai ter 1.000 quilocalorias, vai perder energia. Aí o secundário, 100 quilocalorias, perde energia. O terciário, 10 quilocalorias. Então, por isso que é unidirecional, porque vai sempre perder essa energia de um componente para outro. Produtividade primária e secundária. A primária, bruta, é o total da biomassa ou da matéria orgânica que foi produzida pela fotossíntese numa determinada área por um determinado tempo, certo? Então, sempre quando a gente fala de produtividade primária, nós estamos falando de produtor, de fotossíntese, tá? A líquida é o valor dessa produtividade primária bruta menos a biomassa que foi consumida pela respiração dos produtores. Então, sempre você vai envolver aqui produtor. Então, aqui, olha, tem lá a quantidade de energia, então esse é o total que foi assimilado pelos vegetais através da fotossíntese, e aqui houve perda dessa energia através da respiração, então essa é a quantidade disponível para o herbívoro. Aí esse herbívoro vai eliminar a energia através das fezes, e esse vai ser o total assimilado por ele dessa energia que ele conseguiu através do produtor. Aí ocorre perda de novo pela respiração, e esse é o total que está disponível para o carnívoro. Aí ocorre de novo perda nas fezes, e esse é o total assimilado pelos
pelos próximos carnívoros que vêm aqui nessa cadeia. Aí perda na respiração total disponível para os próximos carnívoros, e assim vai diminuindo, certo? Então essa energia ela vai sendo perdida, né, através das fezes e da respiração. Então esse é o metabolismo deles. A secundária bruta é a quantidade de energia obtida pelos consumidores primários quando eles comem os produtores. Então, quando nós falamos da produtividade primária, a gente estava falando do produtor. Agora nós estamos falando do consumidor primário. A líquida é a taxa dessa produtividade secundária bruta menos a energia despendida na respiração dos consumidores. Então, aqui tem a produtividade, né, que é a produção da biomassa por unidade de área e tempo. Então, primária, a gente está sempre relacionando com produtores. Então, pode ser bruta ou líquida. Então, a bruta vai ser a taxa total da fotossíntese e a líquida é essa taxa que foi produzida na fotossíntese menos a respiração, certo? Então, a líquida vai ser essa produtividade primária bruta menos a respiração das plantas. Na produtividade secundária, nós estamos falando de consumidores primários. Então, a bruta é a quantidade que foi absorvida do produtor e a líquida tem o desconto da respiração e também das fezes, como vocês viram no outro slide, tá? Contaminação por DDT. Ocorre bioacumulação nos consumidores de último nível e ocorre biomagnificação entre os diferentes níveis da cadeia. Então, bioacumulação e biomagnificação é praticamente a mesma coisa, só que se usa mais o termo bioacumulação quando você está falando de um determinado componente da cadeia. E biomagnificação, você tá analisando os diferentes níveis da cadeia, tá? O quanto esse DDT vai sendo acumulado entre eles. Então, aqui, por exemplo, o fitoplâncton, o DDT na água, então, ele tem uma quantia pequena que ele absorveu. A quantidade de fitoplâncton neles tem essa quantidade aqui de DDT. O zooplâncton já, ele tem uma quantidade maior. Ele comeu esses fitoplânctons e adquiriram uma quantidade maior de DDT. Peixes pequenos, a mesma coisa. Então, olha, vai aumentando. Peixes grandes, aumenta mais ainda, porque esse peixe grande está comendo uma quantidade grande de peixe pequeno. Então, a quantidade de DDT dentro deles é muito maior. As águias que vão comer uma grande quantidade de peixes grandes, então elas têm aqui uma quantidade acumulada muito maior de DDT. Então, quando você fala de biomagnificação, você está comparando, como nós estamos vendo aqui, essa comparação entre os diferentes níveis aqui da cadeia. Quando você fala bioacumulação, é mais usado quando você estiver analisando um determinado animal dentro aqui dessa cadeia, certo? Contaminação por metais pesados. Apresenta elevados níveis de radioatividade e bioacumulação, tá? Então, ele vai tendo um caráter cumulativo ao longo da cadeia. Mercúrio, chumbo, cádmio, cobre, cobalto, cromo, zinco, enfim, são vários. Então, aqui, através de pilhas e baterias, vai para o aterro sanitário. Mineração, aqui o garimpo, através do mercúrio, vai lá para os rios e mares. Então, tudo isso vai provocar, através do aterro sanitário ou mesmo dos rios e mares,
essa bioacumulação nas cadeias alimentares e esses metais pesados, eles provocam danos ao sistema nervoso central. Então, aqui se observa a quantidade deles, como vai aumentando a concentração nos diferentes níveis tróficos dentro da cadeia, certo? Bom, pessoal, essa parte aqui nós terminamos. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.